Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo que você precisa saber. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no aplicativo da Panflix. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques. Jovem Pan, agora. Vice-presidente Hamilton Mourão se reúne com investidores estrangeiros para tratar da preservação do meio ambiente no Brasil. A reunião faz parte de um esforço do governo para melhorar a imagem do país no exterior. Facebook e Instagram desativam perfis ligados ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro. De acordo com a rede social, o grupo estava envolvido com a criação de contas falsas e duplicadas. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia a reabertura de academias e parques municipais da capital paulista na próxima segunda-feira. Bebedouros, parques infantis e espaços para a prática de esportes coletivos seguem fechados. Latam Brasil entra no processo de recuperação judicial do grupo nos Estados Unidos. A companhia informou que o movimento acontece devido ao prolongamento da pandemia do coronavírus. E Suprema Corte dos Estados Unidos obriga o presidente Donald Trump a entregar declarações fiscais a tribunal. Ainda assim, foi determinado que o Congresso norte-americano não terá acesso aos documentos. Agora são 4h05. E mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com investidores para conversar sobre a Amazônia. Quem tem todos os detalhes do encontro é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio. Oi, Lívia. Boa tarde a você, a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o governo federal quer mudar a imagem que investidores estrangeiros têm em relação à política ambiental brasileira. Nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o responsável pelo Conselho da Amazônia, se reuniu com representantes de fundos de investimento europeus e americanos, justamente aí para esclarecer pontos das medidas que vêm sendo adotadas na gestão de Jair Bolsonaro. Segundo Mourão, tanto esses investidores quanto os países que contribuíam com o chamado Fundo da Amazônia cobram do Brasil uma resposta em relação aos índices de desmatamento. Nossa visão é que, vamos deixar aqui muito claramente, a gente conseguindo apresentar, por exemplo, no segundo semestre, um resultado positivo em relação às queimadas, é algo que pode ser colocado na mesa de negociação e dizendo, nós estamos cumprindo a nossa parte, agora vocês voltem a cumprir a de vocês. Bom, Lívia, a preocupação com a imagem da política ambiental brasileira no exterior é tamanha que uma força-tarefa de ministros foi escalada para participar dessa videoconferência realizada na manhã de hoje. A responsável pela agricultura, Tereza Cristina, esclareceu que a medida provisória 910, que regulariza terras invadidas na Amazônia, não vai contribuir com o aumento do desmatamento, como afirmam aí ambientalistas. Nós deixamos claro que isso vai dar um nome, aquelas terras terão donos e então eles passarão a estar dentro da legislação brasileira. Vão ter o título e, portanto, eles terão que cumprir as regras ambientais, enfim. Olha, Lívia, o responsável pelo Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse ter explicado aos investidores que os acordos comerciais que vêm sendo fechados pelo governo com outros países não vão contribuir com um aumento nos índices de degradação das florestas brasileiras. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que nos próximos dias o presidente Jair Bolsonaro vai editar um decreto proibindo qualquer tipo de queimada no Pantanal e na Amazônia por pelo menos 4 meses. O ano passado foi editado pelo presidente da República um decreto suspendendo as autorizações para uso de fogo por 60 dias. E nesse ano o presidente determinou que se fizesse um estudo para a viabilidade, que já está pronto, da suspensão do uso do fogo por 120 dias. Bom, Lívia, ainda nesse esforço aí para esclarecer a postura do governo em relação ao meio ambiente, o general Hamilton Mourão e os ministros da área participam de uma nova reunião na tarde de amanhã. Dessa vez, a videoconferência será com grandes investidores brasileiros.
Lívia? Obrigada, Antônio. Escolas que pretendem retomar atividades presenciais também vão manter o ensino remoto para complementar a carga horária. De acordo com educadores, mais de 60% das redes públicas do país estão trabalhando via internet em meio à pandemia. Os professores e o corpo docente, no entanto, admitem que ainda não se sentem preparados e defendem o adiamento da volta. Em audiência no Congresso, o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Cury, diz esperar uma interação curricular. O que está sendo reposto em 2020 possa conviver com as novas disciplinas de 2021 numa interação curricular mais ampla, num contínuo curricular, de forma a não prejudicar também o aproveitamento e o ano letivo 2021. Isso é muito importante, porque nós temos a convicção que nós não, os infectologistas, os cientistas, nos indicam, a ciência e os dados nos indicam que o contágio só vai ser, digamos assim, superado, de fato, a partir da vacina. Luiz Roberto Cury acrescenta que os métodos não presenciais serão cada vez mais importantes para o reforço escolar. Já o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, considera o ensino remoto limitado. A educação municipal, ela é responsável pela educação infantil. Na educação infantil não se usa educação à distância, tem uma série de questões a se pensar. A própria autonomia do aluno, ele é muito pequeno, ele não tem autonomia para o uso dessas ferramentas ainda. Tem período máximo de exposição a telas, que é estipulado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de até 1 hora por dia para as crianças pequenas e muito pequenas, e com uma preocupação muito grande nossa com as perdas desse momento. Luiz Miguel Garcia teme o aumento da evasão após a pandemia. O secretário estadual de Educação de Sergipe, Josué Modesto, prepara um acompanhamento específico para professores e alunos no retorno. Um acolhimento socioemocional dos alunos, dos professores, quando iniciarmos as atividades presenciais, quando retornarmos às atividades presenciais. Segundo, uma avaliação diagnóstica. Todas têm um certo consenso que temos que aplicar uma avaliação para, enfim, termos a posição de cada um dos nossos estudantes, quanto que eles aprenderam com as atividades remotas, porque o acesso foi diferenciado, o engajamento foi diferenciado. O secretário Josué Modesto defende que os estudantes do ensino médio tenham prioridade na volta das aulas presenciais. O objetivo é preparar os alunos que farão o Enem, que foi adiado para janeiro de 2021. Agora, mudando de assunto, vamos ao Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que só vai liberar as praias para banhistas depois que sair a vacina contra a Covid-19. Quem tem mais informações é o repórter Rodrigo Viga. Exatamente, nada de praia até a chegada de uma vacina contra a Covid-19. Essa foi a perspectiva do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, depois de conversar com o Conselho Científico, que é um conselho técnico que vem dando suporte a essas decisões de flexibilização e reabertura de atividades produtivas, econômicas e até mesmo de lazer aqui no Rio de Janeiro. Havia a expectativa de que, a partir desse final de semana, pudesse haver uma liberação. Mas o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, atendeu aos conselhos, as orientações deste conselho técnico, desse conselho também chamado de comitê científico. Ele temia, por exemplo, que se fosse um final de semana de sol de praias lotadas, o esforço que foi feito até agora na cidade do Rio de Janeiro pudesse ser jogado por água abaixo. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deixou bem claro que enquanto não tiver vacina contra Covid-19 ou até mesmo o nível de contágio, de transmissão da doença não estiver praticamente zerado, não dá para liberar cariocas, fluminenses e turistas tomarem o famoso banho de sol aqui na orla. Vamos acompanhar o que disse o Marcelo Crivella. Os locais onde a gente não pode usar máscara, e é o caso da praia, a tendência é a gente só retornar quando tivermos vacina. A vacina está sendo testada, poderá ser produzida aqui na nossa cidade, na Fiocruz. Isso é uma grande notícia, não é uma coisa distante no horizonte, é uma coisa para logo. Praia, a gente não usa máscara.
Portanto, o nível de infecção pode ser muito maior. Você fala de aglomerações localizadas. Agora, você imagina se a gente libera a praia hoje e domingo dá sol. Do Leme ao Pontal, milhares e milhares de pessoas sem máscara, depois voltando no ônibus ou no carro. E isso pode comprometer tudo isso de bom que a gente viu aqui, que são leitos de UTI e leitos de enfermaria sobrando, graças a Deus. Se a faixa de areia não está liberada para o banho de sol, apenas para as atividades físicas, no mar também pode fazer atividade aquática, a Prefeitura do Rio de Janeiro está soltando, está liberando a abertura de parques aqui na cidade, inclusive as quadras poliesportivas, com relação à presença de público nos estádios, nas arenas de futebol aqui da cidade. O prefeito Marcelo Crivella entendeu que aquela sinalização feita tinha pegado mal, tinha sido muito antipática, ouviu muitas críticas, deu um passo atrás, e as finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro entre Flamengo e Fluminense, domingo, na próxima quarta-feira, serão com arenas vazias, sem a presença de público. A decisão sensata do prefeito Marcelo Crivella, que também disse que não haveria como evitar aglomerações dentro e fora dos estádios, das arenas de futebol, mesmo com esta limitação de 1/3 de capacidade. Portanto, nada de público nos estádios aqui do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega. Voltando aqui para São Paulo, as investigações sobre a queda do avião na zona norte da cidade continuam. Quem tem as informações é o repórter Daniel Lian. Boa tarde, Lian. Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui na zona norte da capital paulista, onde ontem ocorreu um acidente, mais um acidente aqui em torno do Campo de Marte, provocou aí muito susto nas pessoas que caminham e transitam aqui na Avenida Brasleme, que é uma avenida bastante conhecida da cidade de São Paulo, aqui da Zona Norte, e as pessoas utilizam também esta área para o lazer. Mesmo em tempos de quarentena, de pandemia, ainda muitas pessoas fazem aí o seu exercício diário, claro, com máscara, todos os cuidados, mas fazem o exercício. E ontem, um grande susto para quem transitava por aqui, lamentavelmente houve a morte do piloto da aeronave, a aeronave que vinha de Ubatuba, no litoral de São Paulo, e tentou um pouso de emergência aqui no aeroporto Campo de Marte, mas acabou caindo na Avenida Brasleme. O Corpo de Bombeiros acabou fazendo todo o atendimento a este desastre aeronáutico e, com isto, as chamas acabaram sendo debeladas, mas levou aí algum tempo para que as chamas terminassem. Nós vamos conversar agora com um cidadão que transita aqui diariamente na Brasleme para fazer exercício. Qual é o nome do senhor? Eduardo. Senhor, a sua profissão? Eu sou balconista. E como é que é aqui a situação? Como é que fica a preocupação por parte dos moradores? Eu costumo caminhar todos os dias aqui. Fico um pouco preocupado, assim, porque já vi um outro acidente antes desse, né? Inclusive presenciei vindo de frente, para mim caiu no vizinho, né? Enfim, a gente fica muito... Foi perto da sua casa? Foi, aqui perto. E a gente fica muito triste com isso, né? Fica com um pouco de receio fazer a caminhada, mas não dá para ficar parado em casa também, né? Tá certo. Aí agradecimentos então a este cidadão, vem fazer a sua caminhada. Claro, há este receio e aí volta aquela discussão em relação à localização do aeroporto Campo de Marte, uma possível desativação do Campo de Marte. A comunidade aeronáutica defende a permanência, algumas pessoas preferem que esta área seja transformada num parque, volta toda esta polêmica. Em relação às investigações, o CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenções a Acidentes Aeronáuticos, faz todo o trâmite em relação ao laudo que deve sair em aproximadamente um mês, pelo menos o laudo preliminar deve ser efetivado em um mês sobre as causas deste acidente. Lívia. Obrigada, Lian. E a Latam Brasil pede recuperação judicial nos Estados Unidos. Assunto para o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo. Olá, Lívia. Boa tarde. A Latam Brasil entra em recuperação judicial nos Estados Unidos. A companhia aérea justifica que irá reestruturar seus passivos financeiros e administrar de maneira eficiente a sua frota local, mantendo a sua também operação normalmente no Brasil.
Nós conversamos com o professor do INSPER, Fábio Astraucas, que analisa a decisão. Porque amplia a proteção do grupo Latam como um todo, não só no Brasil como nos demais países onde a Latam atua, mas amplia essa proteção legal para que a empresa possa manter as suas atividades operacionais com o mínimo de consequência negativa possível em consequência dessa crise que afetou fortemente não só a Latam, como várias outras empresas do setor aéreo e também ligadas a transporte. E o grupo Latam Airlines e suas afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e também Estados Unidos já haviam feito esse pedido justamente de proteção contra os credores no final do mês de maio. Irá possibilitar que a empresa tenha tempo para negociar com seus credores. Esse empréstimo do BNDES já vinha sendo negociado desde antes. A Latam, num primeiro momento, optou por não entrar com a recuperação judicial aqui no Brasil, até para que pudesse avançar ainda mais nessa negociação com o BNDES e com outras entidades credoras aqui no Brasil, e será necessário, seja via BNDES ou via alguma outra instituição financeira, um aporte de recursos para capital de giro nesse momento que a empresa perdeu uma parcela importante do seu faturamento e continuará com ele abalado nos próximos meses. E a Aérea afirma que o movimento é natural diante do prolongamento da pandemia do coronavírus. Então, agora a Latam Brasil, que é a antiga TAM, que mudou de nome após a fusão com a chilena LAM. E a dívida estimada da companhia no Brasil é de 7 bilhões de reais. Até mais, Lívia, até mais também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Obrigada, Marcela. Agora vamos falar de mais um processo da reabertura gradual aqui em São Paulo. Os parques municipais e academias serão reabertos na capital paulista na próxima segunda-feira. Quem acompanhou o anúncio da prefeitura e conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Lívia, eu estou aqui no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, e hoje é um dos últimos dias que a gente vai ver o parque desse jeito aqui, vazio. Isso porque o prefeito Bruno Covas anunciou hoje a reabertura dos parques na cidade a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho. Segundo o prefeito, a cidade tem pouco mais de 100 parques e 70% deles vão reabrir, então, a partir da próxima segunda-feira. Por enquanto, esses parques vão abrir só entre segunda e sexta-feira, eles vão ficar fechados aos finais de semana e também vão reabrir em horários especiais. Então, os parques vão funcionar das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, com exceção aqui do Parque do Ibirapuera e do Parque do Carmo, que são os maiores parques da cidade. Eles funcionarão das 6 da manhã às 4 da tarde, então aí um funcionamento 4 horas maior do que os outros que vão abrir às 10 e fechar também às 4 horas da tarde. Lívia, tem algumas restrições para esse funcionamento, como apenas 40% do público pode entrar, checagem de temperatura aqui na entrada e só atividades individuais estão permitidas por enquanto. Não pode fazer atividades coletivas nem usar parquinho ou quadras. Uma outra restrição é com os bebedouros, que também não podem ser utilizados, segundo o prefeito Bruno Covas, por causa de uma orientação da vigilância sanitária. Então, por enquanto, é assim que a gente vai poder usar os parques de segunda a sexta-feira em horários especiais a partir da semana que vem. E além dessa notícia, saindo um pouquinho dos parques, o prefeito Bruno Covas também anunciou hoje que as academias devem reabrir junto com os parques na próxima segunda-feira. Ele ainda não deu muitos detalhes sobre isso, porque ele disse que amanhã ele deve assinar os protocolos de higiene e de distanciamento com esse setor das academias, para então a gente saber quais serão as restrições impostas. Mas que se tudo der certo, as academias também voltam a funcionar na segunda-feira, Lívia. Obrigada, Beatriz. Agora são 4 horas e 22 minutos e o presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando após contrair o coronavírus. Quem conta os detalhes, como está acontecendo esse processo, é a nossa repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. A informação é de que o presidente está bem, continua tomando a cloroquina e trabalhando normalmente, só que lá do Palácio da Alvorada. Agora, o ritmo de trabalho reduziu bastante, Lívia. E hoje, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, ele apenas teve encontros virtuais com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e com o ministro da Secretaria-Geral aqui da Presidência, Jorge Oliveira. Tudo por videoconferência. O presidente ainda continua recebendo documentos, só que por e-mail, mas ele está tendo uma folga nesses dias, apesar de ter afirmado que não gostaria de fazer repouso, que não gostaria de ficar em quarentena. Ontem a gente viu o presidente Jair Bolsonaro passeando na área externa do Palácio da Alvorada. Hoje já está confirmada a tradicional live das quintas-feiras. Na semana passada tinha muita gente nessa live, tinha um sanfoneiro, eles cantaram, o presidente da Caixa, e a expectativa é de que hoje não se sabe nem se a tradutora de Libras vai estar juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, exatamente por conta do diagnóstico da Covid-19. A primeira-dama Michele Bolsonaro também foi submetida ao teste da Covid e o Palácio Planalto ainda não informou o resultado. A única informação que eles deram hoje é que o presidente segue bem, se recuperando bem. Luciana, muito obrigada pelas informações e pela atualização do quadro do presidente. Agora são 4 horas e 24 minutos. Nos Estados Unidos, derrota para Donald Trump na Suprema Corte. A correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo, tem os detalhes. Boa tarde, Mari. Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, a Suprema Corte determinou que a Promotoria de Manhattan pode sim ter acesso aos documentos, registros financeiros do presidente Donald Trump. E isso é importante porque o Trump se recusava a entregar esses documentos para a Justiça. Inclusive, os advogados de Trump diziam que ele teria uma espécie de imunidade por ser presidente dos Estados Unidos e agora a decisão da Suprema Corte derruba esse argumento. Trump é investigado aqui em Manhattan, uma investigação do Ministério Público de Manhattan sobre os pagamentos a 2 mulheres que dizem ter tido relações sexuais com Trump, isso enquanto ele já era casado com a primeira-dama, Melania Trump, e elas dizem ter recebido esse pagamento para serem silenciadas, para não falarem sobre esse assunto. Agora, o Trump já assumiu sim esses pagamentos de mais de $100 mil para cada uma dessas mulheres, só que ele fala que foram pagamentos para evitar acusações caluniosas. Então ele diz que é mentira, que as histórias sobre as relações sexuais com essas mulheres são mentiras, e ele diz então que só fez esses pagamentos para evitar mesmo essas acusações caluniosas. Agora, o que os promotores aqui querem saber é se esse dinheiro usado para esses pagamentos é um dinheiro que veio de fundos de campanha ou um dinheiro que veio da empresa de Donald Trump. Então é por isso que eles querem esses registros, uma batalha aqui que já acontece há bastante tempo nas cortes aqui de Nova York, e agora então veio essa decisão da Suprema Corte. Foram 7 juízes que votaram pela decisão, a favor da decisão de que Trump deve sim entregar esses documentos. Apenas 2 votaram contra, e os 7 juízes que votaram a favor então da entrega de documentos foram os 4 juízes liberais da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, e os 2 juízes que foram indicados pelo próprio Donald Trump. Agora, a Suprema Corte não deu acesso ao Congresso a esses documentos. O Congresso também quer ver esses documentos, esses registros financeiros, e isso não foi garantido apenas o acesso por parte aqui da Promotoria de Manhattan, que agora consegue ver então os dados da empresa, dos contadores de Donald Trump e também de 2 bancos. É uma notícia grande por aqui, uma notícia que repercute muito nos Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump falando muito sobre isso no Twitter, fazendo várias postagens. Ele diz que se trata de uma caça às bruxas, fala em perseguição política e voltou a falar sobre o Obamagate, que ele diz ter sido o maior escândalo da história dos Estados Unidos. A acusação de Trump de que Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, teria espionado a campanha de Trump enquanto ele, Obama, ainda estava no poder, ou seja, usando ali o aparato do Estado para espionar a campanha de Donald Trump, que à época era candidato à presidência dos Estados Unidos. Uma acusação informal, não existe um processo, não existe uma acusação formal na justiça contra Barack Obama, e Trump fala justamente sobre isso. Ele diz que todos estão com medo, que estão indo atrás dele, quando na verdade existe essa grande história, esse grande escândalo político no país. E eu continuo por aqui acompanhando tudo isso e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Obrigada, Mari. Agora são 4h27. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo.
Voltamos já, não saia daí. Jovem Pan, agora. O lixo é um dos maiores problemas do mundo e o tamanho desse problema é impressionante. São mais de 7 bilhões de toneladas a cada ano, o equivalente ao tamanho de 7.000 prédios da altura do Empire State em Nova York. E muita gente está preocupada com isso, mas aqui em Helsinki, a Zen Robotics está inovando de uma maneira surpreendente o tratamento do lixo. A robot that has learned how to recognize waste pieces and how to pick them. And then it can sort waste. So it has learned to sort waste just as human waste sorters. It's just like young children when they play with objects. They learn how to pick them up, how to recognize them, how to place them in different places. And this is exactly how the robot learns. Modern artificial intelligence is a lot about machine learning, how to make machines learn all by themselves. The robots actually sorting waste in different places. I think that in the future robots will sort all the waste. Estamos de volta ao vivo, agora são 4 horas e 30 minutos. O prefeito de Seul é encontrado morto depois de desaparecer. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem de Vitor Brown. O prefeito de Seul, capital da Coreia do Sul, foi encontrado morto nesta quinta-feira. Park Won-sun tinha 64 anos. O corpo foi localizado após horas de buscas perto do Monte Bugak, no norte de Seul, onde o celular do político emitiu sinal pela última vez. A filha do prefeito havia procurado a polícia relatando o desaparecimento e disse que o pai enviou uma mensagem parecida com um testamento. Park Won-sun era prefeito de Seul desde 2011 e cotado pela imprensa local como candidato à presidência da Coreia do Sul em 2022. Na quarta-feira, 2 redes de TV coreanas noticiaram que ele estava sendo processado por assédio sexual por uma secretária. As causas da morte não foram divulgadas. Agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre as operações policiais no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Dia agitado por aí, Viga? Exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Muitas operações da polícia aqui no Rio de Janeiro. Vamos por parte, como diz o Sábio, né? Vamos começar do início. Narcomilícia. Essa é uma novidade que está sendo combatida pela polícia e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. A gente ouvia falar que já tinha traficante atuando como milícia
mas na prática agora isso se efetivou, se concretizou. 16 mandados de prisão, 51 de busca e apreensão contra essa narcomilícia. O que é uma narcomilícia? É um grupo que atua, ora como traficante, ora como milícia ou simultaneamente, como grupo miliciano e como grupo criminoso de tráfico de drogas. Denúncias de extorsão, agiotagem, cobrança de taxa de segurança, tentativa de homicídio e muito mais. Esse grupo é chefiado por 2 policiais militares da Ativa. Um é um cabo da Polícia Militar que foi preso em casa, conhecido como Biro, e o outro não foi encontrado no seu antigo endereço, Capitão Leonardo, também da Ativa da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, a Polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro agora investigam se há outras pessoas ligadas a esse grupo narcomiliciano e quer saber também se outros delitos, outros crimes foram cometidos por esse grupo de milicianos que atuavam como traficantes e ou vice-versa. Há de se lembrar que um mapeamento recente da Polícia do Rio de Janeiro mostrou que das mais de 1.400 favelas aqui do Grande Rio, 80% estão nas mãos de traficantes e 20% sob o comando de milicianos. Os milicianos atuam especificamente na zona oeste da capital, onde o Estado é bastante ausente historicamente. Falar em milicianos, nesta quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça 37 integrantes de uma milícia que atuava em Itaguaí, na região metropolitana. É uma milícia que tinha subsidiárias, tinha filiais, vamos dizer assim, nesses bairros que eu citei da zona oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, Santa Cruz e muito mais. São acusados de terem assassinado em 2018 um comerciante que se recusava a seguir as ordens, as determinações do grupo paramilitar. Ele fez a denúncia à polícia e à justiça e nesta quinta-feira, depois de muitas operações e investigações, 37 integrantes dessa milícia foram denunciados à justiça pelos crimes de extorsão, cobrança de taxa de segurança, receptação, sequestro, tortura, homicídio e até ocultação de cadáver. Para fechar o noticiário policial aqui do Rio de Janeiro, segunda vez essa semana que um idoso é preso acusado de pedofilia na internet. Um homem de 65 anos de idade foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira no bairro de Bangu, na zona oeste da capital. A polícia foi até lá para cumprir um mandado de busca e apreensão. Esse é o praxe, esse é o procedimento normal. Vasculha celular, computadores, laptop da pessoa e se checa, encontra arquivos de exploração sexual, a pessoa acaba sendo presa em flagrante. O idoso de 65 anos de idade, nós temos imagens, foi trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal e indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Lembrando que no começo da semana, um outro idoso de 68 anos de idade, que tomava conta de uma escola desativada em Campo Grande, também na zona oeste do Rio de Janeiro, foi preso. Ele tinha arquivos de exploração sexual de menores de idade, crianças e adolescentes, e compartilhava, assim como o idoso preso hoje, nas redes sociais, especialmente utilizava a Deep Web, a internet subterrânea. As suspeitas dão conta de que o idoso preso no começo da semana, de 68 anos de idade, abusou, explorava sexualmente ex-alunos dessa escola desativada, onde ele trabalhou e continuava tomando conta em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Quem tem razão? Agora são 4 horas e 37 minutos. A Jovem Pan promove um debate sobre um assunto que tem gerado muita repercussão. O Facebook derrubou perfis e páginas associadas ao presidente Jair Bolsonaro e também ao PSL.
Nós convidamos o deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio e vice-líder do governo na Câmara, e o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Vamos começar dando 3 minutos para que cada um responda se a ação do Facebook de derrubar perfis foi condizente ou se foi uma ação contra a liberdade de expressão. Começo então com o deputado Carlos Jordi. Sua avaliação, por gentileza. Olha, todos nós sabemos que o Facebook ele tem o seu viés de esquerda. O Facebook e o Instagram, que são da mesma empresa, eles sempre se manifestaram nesse sentido, de que o ódio do bem ele é permitido, né? As páginas que fazem charge nazista contra o presidente, ou que tem um travesti, por exemplo, estou dando até um exemplo, recentemente no Instagram, com a cabeça do presidente arrancada, nada disso viola os padrões da comunidade, mas críticas ao feminismo, apoiadores do presidente, páginas de apoiadores do presidente, críticas ao aborto, tudo isso é considerado discurso de ódio. E aí o que acontece é que postagens são derrubadas, que páginas são derrubadas, são excluídas. Isso acontece já há algum tempo, mas agora está ganhando uma grande força e, sobretudo, nesse momento tão conturbado em que estamos vendo um PL que quer censurar a internet, que é o PL 2630 aqui no Brasil, que é o PL da censura, que quer tirar a liberdade das pessoas nas redes sociais. E a justificativa do Facebook é uma justificativa que não procede, uma justificativa que é enviesada, é um duplo padrão, porque eles toleram todos os tipos de ataques contra o presidente e as páginas que muitas vezes estão fazendo apoio ao presidente, como, por exemplo, a Bolsonaro Opressor, que é a página do Tércio, que estão alegando que é uma página que é fake. Bom, é uma página que já existe há muito tempo, antes mesmo do Tércio trabalhar com o presidente. Foi derrubada. Mas uma página, por exemplo, a Dilma Bolada, que foi financiada, inclusive, pelo PT, quando o PT estava no poder, ela continua em pé no Facebook, verificada, e aí tiram todas essas páginas com esse argumento fake, um argumento mentiroso que estão fazendo para derrubar páginas que são de conteúdo fake. Na verdade, até mesmo eu já tive um perfil durante a minha eleição, uma conta pessoal, que era desde 2005, que foi derrubada pelo Facebook. E foi derrubada desde 2005 que eu tinha essa página, com o meu nome. Foi derrubada com a justificativa que eu estaria me passando por uma outra pessoa. É engraçado que o Facebook começa a mostrar que eu não sou eu. Muito bem, agora eu quero dar também aí cerca de 3 minutos para o deputado federal Alessandro Molon para discorrer sobre o assunto. Eu considero que essa decisão do Facebook, além de ser uma decisão acertada, é uma decisão que traz uma certa vergonha para o governo brasileiro. Eu digo isso porque o Facebook excluiu no mundo inteiro contas que têm sido usadas para o discurso de ódio e para a divulgação de informações falsas. Os termos que o Facebook usa são termos muito duros e é muito feio para o Brasil que a gente apareça no noticiário do mundo inteiro como tendo um assessor do presidente da República trabalhando em horário comercial, postando notícias falsas numa das contas que foi excluída. Essa conta administrada pelo Tércio Arnaud, segundo o próprio Facebook, teria sido alimentada com informações falsas durante o horário de trabalho. Ou seja, tudo indica que ele tenha sido pago com dinheiro público para desinformar as pessoas, os brasileiros. E não são apenas desinformações, pelo que disse o Facebook, sobre o presidente da República, sobre a oposição, o que já seria muito grave. É desinformação sobre o próprio coronavírus, ou seja, é desinformação que provoca a morte de pessoas. São contas falsas que foram excluídas, contas que se faziam passar por sites jornalísticos, esse é o relato do Facebook, basta ler o comunicado do Facebook, e que foram excluídas numa ação mundial. O Facebook fez isso em vários países. Aqui no Brasil, de pessoas ligadas ao presidente. Então, é um vexame internacional para o Brasil, é uma vergonha para o Brasil e é um ilícito também, porque a gente paga com dinheiro público para mentir de dentro do Palácio do Planalto. Eu não sei o que é que mais é necessário para que se compreenda a gravidade desse fato. Eu acho que essas pessoas terão que ser presas, porque só isso talvez mostre que isso não pode fazer. Não pode o governo brasileiro pagar gente para mentir de dentro do Palácio do Planalto. E isso foi identificado pelo próprio Facebook. Agora, se fosse uma rede, como diz
o deputado Jordi, que tivesse um viés, ela não teria levado a vitória de Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos e Brexit na Inglaterra. Ela foi manipulada porque as pessoas da extrema-direita descobriram como manipular os algoritmos. Isso é um fenômeno mundial. Eu tive recentemente em Washington a convite do Congresso norte-americano para participar de um seminário sobre isso e pude ver, surpreso, que é um fenômeno mundial. Não por acaso, o que se excluiu também foram contas da Ucrânia. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. O que está acontecendo na Ucrânia é o que gostariam de fazer aqui no Brasil. Usar as redes para gerar uma tal divisão no país, um tamanho ódio, não é? Que hoje contamina as famílias brasileiras, que hoje está separando amizades. Pessoas que antigamente não brigavam por política, hoje estão se odiando por causa de política. Isso é o que o bolsonarismo produziu no Brasil. Uma divisão profunda da sociedade brasileira, jogando pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, amigos contra amigos. Aonde que isso vai levar? Eu não consigo entender. Eu já achava isso absurdo numa campanha, mas eu assisto perplexo ao fato de que o presidente continua fazendo isso, mesmo na presidência da República. Então, é um fato muito grave. E isso é ilícito, isso é irregular. Eu espero que o Supremo tome medidas, porque isso aponta também para o uso desse tipo de estratégia durante a campanha eleitoral. E isso é um ilícito também. Isso também tem que ser apurado pelo TSE. Porque se isso foi feito, como tudo indica que tenha sido feito durante a campanha eleitoral, isso também pode ser crime eleitoral. Precisa ser investigado. Então me surpreende que aqueles que defendem o presidente Bolsonaro não consigam ver que é uma ação mundial. Quer dizer, isso não é uma questão de direita e esquerda, de governo e oposição, é uma ação mundial do Facebook. Como é que vai se acusar agora a rede que serviu para eleger Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil e para tirar a Inglaterra da comunidade europeia, todas essas decisões de extrema-direita, se ela fosse uma rede de oposição deputado à direita, Alessandro ela Molon, não teria permitido isso. Então, evidentemente que esse argumento não procede, é um argumento falso. Muito obrigada, o tempo já excedeu. Gostaria de partir para a próxima pergunta. O Partido dos Trabalhadores diz que o WhatsApp, que é a empresa que pertence ao Facebook, suspendeu contas de distribuição de mensagens do partido sem explicações. Cerca de 10 contas de distribuição de mensagens, chamadas de Zap do PT, foram derrubadas desde o último dia 25. O WhatsApp respondeu que várias contas foram banidas por disparos massivos. Qual a opinião de vocês sobre essa distribuição de mensagens? Gostaria de começar com o Carlos Jordi. Bom, primeiramente eu só quero responder ao deputado Molon que ele falou o ponto-chave. Realmente, as redes sociais é que elegeram Bolsonaro. Por quê? Porque a mídia mainstream, a mídia tradicional, ela cerceia o direito de deputados, de políticos de direita. Se não fossem as redes sociais, hoje Jair Bolsonaro continuaria sendo um deputado de baixo clero, atacado por todos, atacado pela Globo, chamado de nazista, fascista e tudo quanto é tipo de adjetivo, ou nem seria mais eleito, nem estaria mais aqui. Eles querem o monopólio da informação ou da desinformação. As redes sociais, ainda que haja esse viés por parte de algumas redes sociais como é o Facebook, ela ainda tem uma informação livre, embora estejam tentando derrubar nossas páginas para fazer assim que não tenhamos mais a opinião e assim fazer com que mais pessoas que pensam igual apoiem o presidente Bolsonaro. Quanto a esse WhatsApp, essa queda das contas de WhatsApp do PT, é aquela velha história, né? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. O PT utiliza disparos em massa. O PT, inclusive, na CPMI da fake news, que eu faço parte, eu fiz parte ano passado, esqueci o nome agora daquele depoente que falou até mesmo da Patrícia Campos Melo, o Hans, ele falou a respeito disso, de que algumas das pessoas que estavam, que cobraram dos serviços, que compraram serviços da Yakos, se eu não me engano, para fazer esses disparos, eram do PT. O PT utiliza todos esses artifícios para se promover. E mais uma vez aqui eu falo, é hipocrisia dizer que um assessor ele não pode ter um perfil para fazer a divulgação do trabalho do seu político e para apoiar o presidente Bolsonaro. O Tércio, antes dele ser assessor, ele já tinha o Bolsonaro opressor. O Leonardo, hoje ele é ligado ao deputado Anderson Moraes, ele também tinha o Bolsonéias. É óbvio que
se você for pegar pelo pé da letra, essas páginas são falsas. E são páginas, porque não são uma pessoa, é uma página de um personagem que faz apoio ao presidente da República e a um político. E eu tenho certeza que o Molon também tem pessoas no seu gabinete que têm suas páginas que fazem apoio a ele, fazem apoio ao partido dele, o PSB. O PT tem isso, o PT, inclusive, tinha os MAVs. Quem não lembra, em 2014, eles tinham movimentos de ambiente virtual, militantes de ambientes virtuais, que eram financiados com dinheiro público para fazer um linchamento virtual de seus adversários políticos. Fizeram um linchamento virtual contra Aécio, contra diversos políticos que não eram, na época do PT, que eram os adversários do PT. Eles sempre fizeram isso. Só que agora querem emplacar uma narrativa, porque querem um terceiro turno, de dizer que nós utilizamos as redes sociais de forma irresponsável para poder estar nos beneficiando eleitoralmente e politicamente. E não é. As redes sociais, elas são livres e, se há ilícitos cometidos, eles podem recorrer a dispositivos legais que já existem, injúria, calúnia, difamação. Eu mesmo já fui vítima de petistas, pessoas do Diário Centro do Mundo, que falaram uma calúnia absurda a meu respeito, que eu fui preso por injúria racial. Nunca fui. E, independente disso, eu não quero a censura das redes. Eu não quero. Eu quero que o ordenamento jurídico legal que nós temos agora possa ser aplicado efetivamente e não um aparato estatal novo como a SPL 2630, que quer fazer uma definição do que é verdade, do que é mentira, o que é fake news, o que é verdadeiro. Isso é muito perigoso o caminho que nós estamos caminhando. Por isso que nós somos a favor da liberdade nas redes sociais. Deputado Carlos Jordi, o tempo excedeu um pouquinho. Eu passo agora a oportunidade para o deputado Alessandro Molon. Muito obrigado, Lívia. Eu queria recordar aqui algumas palavras que o Facebook usou para descrever o comportamento, e o deputado Carlos Jordi lembrou muito bem, né? Não é apenas o funcionário do Palácio do Planalto, Tércio, Arnaud, mas são também funcionários dos gabinetes dos deputados Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Então ele tem toda a razão, não foi apenas no Palácio do Planalto, foi de vários apoiadores de Bolsonaro. E olha o que eles fizeram: contas falsas, comportamentos ocultos, confundindo o debate público saudável com manipulação. Essas são palavras todas do comunicado do Facebook. Não é minha opinião, é o que o Facebook divulgou como as razões para tirar essas contas. Pessoas físicas fingindo ser repórteres, publicação de conteúdo fingindo ser veículos de notícias e discurso de ódio. Ninguém tem liberdade para fazer isso. Isso não é uma questão de liberdade. Porque senão daqui a pouco vai ter gente no Brasil reivindicando a liberdade para praticar crime. Não há liberdade para praticar crime. Quem pratica crime tem que ser preso. Então não é uma questão de liberdade e não é uma questão de opinião. Evidentemente que o deputado Carlos Jordi tem assessores que divulgam as suas opiniões, que divulgam o trabalho dele. Isso em si não há nada de errado. Agora, usar perfis falsos, comportamentos ocultos de maneira coordenada para mentir, manipular a opinião pública, difundindo mentiras e propagando discurso de ódio, isso não pode. Então, na vida, tem coisas que pode e tem coisas que não pode. Das coisas que pode ter opinião política. Claro que pode apoiar o presidente Bolsonaro, quem quiser, pode apoiar. Pode fazer isso mentindo, enganando a opinião pública? Não pode. Ah, mas quem é que diz que não pode? O Facebook diz que na plataforma dele, que é uma plataforma privada, eu lembro ao deputado Jordi, não é que, como defensor do liberalismo, a gente tem que respeitar em livre iniciativa privada a definição de regras dessa plataforma. A plataforma pode dizer, aqui não pode discurso de ódio. E ela tem a liberdade para excluir contas que se encontrem nisso. E se por acaso o PT infringiu algum comportamento do WhatsApp, o WhatsApp tem todo o direito de suspender as contas. Ele tem todo o direito, porque o WhatsApp define a sua política de uso. É uma plataforma privada. Ele diz, na nossa plataforma pode A, B, C, D. Não pode F, G, H, I. Se você praticar aquilo que não pode na plataforma, ele tem todo o direito de suspender as contas, sejam minhas, sejam do deputado Jordi ou de qualquer pessoa, seja do PT, do PSL, não me interessa.
O fato é que os assessores do presidente Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, dos deputados Anderson Moraes e Alana Passos, segundo o Facebook, praticaram comportamentos ocultos, criaram contas falsas, confundindo o debate público saudável com manipulação, publicando conteúdo e fingindo ser veículos de notícias, pessoas fingindo ser repórteres e divulgando discurso de ódio. Isso não pode. O Facebook está de parabéns, palmas para o Facebook. E se fizer isso contra pessoas que também são de outro campo político ou são de oposição ao Bolsonaro, tá certo. Tem que fazer mesmo, que discurso de ódio tem que ser banido. O discurso de ódio está dando no que está levando ao mundo as pessoas se agredirem na rua, porque uma pessoa pensa diferente da outra. Isso é um escândalo, isso tem que acabar no Brasil. Agora, as redes foram usadas para isso e tem que parar de ser usadas. Felizmente, as contas estão sendo excluídas. E olha, não me interessa se é do PT ou do PSL. Quem praticou uso errado de redes sociais tem que ter as contas suspensas. Isso se aplica às minhas também. Se em algum momento eu tiver um comportamento errado, o Facebook tem que me punir mesmo. E o WhatsApp também. Eu acho que deve divulgar a razão, como foi feito no caso do PSL, e diz o PT que não foi feito. Isso deve ser divulgado, seja de quem for. Mas a razão tendo sido praticada tem que ser tirada da conta mesmo. E eu espero que a Justiça investigue, porque não para no Facebook. O que é ilícito tem que ser investigado pela Justiça. Muito bem, deputado Alessandro Molon e deputados, o nosso tempo se excedeu, o jornal está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês para debater e trazer, os esclarecimentos aos nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço muito, cumprimento a você, cumprimento o deputado Jordi e a toda a audiência. Obrigada e até mais. Agora são 4h56. Covid-19 avança em Rio Preto, então vamos para lá com o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, os casos de Covid-19 estão em ascendência na cidade de São José do Rio Preto, a principal da região noroeste do estado de São Paulo. Em apenas um dia, 221 novos casos foram confirmados e mais 10 mortes foram registradas. São 3.700 casos no total, com 116 mortos pelo novo coronavírus em Rio Preto. Mais de 19 mil testes já foram realizados na cidade. Mais de 700 profissionais da saúde já foram contaminados pelo vírus. E a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto pede à população para que faça a sua parte, ficando em casa, para que a cidade não entre em colapso. Hoje são 180 pacientes internados em leitos de hospitais de Rio Preto, sendo 85 pacientes da cidade e outros 95 pacientes da região. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até amanhã. Jovem Pan agora.